Jogos e Matemática. Hoje a gente vai continuar falando sobre a tríade dos restos e a gente vai falar sobre o nosso diferencial, que é o questionário do aluno. Luíse, com você. Então, pessoal, esse é o segundo vídeo referente ao jogo Trilha dos Restos. E, é claro, não poderia ser diferente. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os conteúdos matemáticos que estão por trás desse jogo. Afinal de contas, essa é a nossa marca dos jogos e matemática. Não adianta o jogo por si só. Nós precisamos informar quais são os conteúdos matemáticos que estão por trás daquele jogo. Pensando nisso, a equipe Jogos e Matemática elaborou o questionário do aluno. Cris, é com você. Roda aí para eu poder ler. Olá, vamos lá. João e Maria estão disputando quem ganha o jogo Trilha dos Restos. Ó, João e Maria, hein? Ao lançar o dado, o número sorteado é o 5. Quais casas da primeira fileira, da casa início até a casa 37, permitirão a maior movimentação do peão? E aí, Lois? Me ajuda aí, Lois, por favor. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Aqui está o tabuleiro Trilha dos Restos. Então, aqui está a casa início. A questão diz que João e Maria estão disputando o jogo. Bom, João e Maria estão na casa início. Aí o que acontece, como a Cris disse, João e Maria eles jogam dado e cai o número 5. Então, a pergunta é, quais casas, né, vai te dar maior movimentação do peão? Bom, se sair o número 5, o maior resto que nós teremos vai ser o número 4. Então, nós precisamos saber, dentre os números que estão aqui na primeira fileira, da casa início até a casa de número 37, qual vai ser aquela casa em que você vai ter a maior movimentação do peão, ou seja, que vai andar 4 casas. Bom, vamos analisar cada casa separadamente. 39. Qual é o resto da divisão de 39 pelo número 5? Basta a gente pensar qual é o múltiplo de 5 mais próximo de 39. 35. Bom, 35 é o múltiplo de 5 mais próximo de 39, menor do que 39. Consequentemente, isso significa que vai andar 4 casas, o peão vai andar 4 casas se estiver na casa de número 39. Ótimo, então esse número 39 é uma das opções em que os jogadores João e Maria vão ter a maior movimentação no peão. Repare que o número 32, como 32 não é múltiplo de 5, e o número múltiplo de 5 menor do que 32, mais próximo do que 5 é o número 30, então significa que caso o peão esteja na casa de número 32, vai andar apenas duas casas. Então, isso significa que ele não está na nossa alternativa, né? Por quê? Porque nós queremos a maior movimentação do peão. 35 é um múltiplo de 5, então não vai andar nada. Movimentação 0. 30 é um múltiplo de 5, movimentação 0. 27 deixa resto 2 na divisão de 5. Na divisão de 27 por 5 deixa resto 2. Então, isso significa que vai andar 2 casas, menor do que 4. 26 andaria 1 casa. 29 vai andar quantas casas? Bom, o 25 é um múltiplo de 5 mais próximo de 29, sendo um número menor do que 29. Logo, se o peão estiver na casa de número 29, vai andar 4 casas. Então, além do número 39, nós também temos o número 29. 76, o resto da divisão de 76 por 5 é igual a 1. Então, isso significa que o jogador, João e Maria, vão andar apenas 1 casa.
41, o resto da divisão de 41 por 5 também é 1, então significa que vai andar apenas uma casa. 28, o resto da divisão de 28 por 5 é igual a 3, então significa que vai andar 3 casas, que é menor do que 4, que é a maior movimentação do peão. 35 deixa resto 2 na divisão por 5. Logo, andaria 2 casas. Conclusão da história. Quais são os números que vai dar maior movimentação do peão? Os números 39 e 29. Então, no resto da questão, o aluno iria responder 39 e 29. Bora para a próxima, pessoal? Partiu? Existe alguma casa na qual o peão fica parado? Justifique a sua resposta. Bom, a casa que o peão fica parado, a gente já consegue ver ali no meio do tabuleiro o tal do zero tal, né? O peão vai ficar parado ali. Bom, agora tem outra. No vídeo anterior, nós deixamos algumas questões para vocês pensarem com respeito a este tabuleiro. E aí, vocês pensaram? Bom, a analisação do tabuleiro, como o Marcelo falou, a casa de zero tchau, o peão já vai ficar parado. O próprio nome da casa está dizendo, tchau, tchau. Então, existe outra casa em que o peão ficará parado? Se nós analisarmos com cuidado, é aquilo que nós comentamos no primeiro vídeo, né? Quando explicamos as regras do jogo. Todo tabuleiro, ele tem uma estratégia. Nós pensamos na disposição dos números. Então, se nós olharmos a disposição dos números, olharmos essa casa aqui em especial, a casa de número 60. O que acontece com essa casa de número 60? Por que ela é importante? Repare, qual é o resto da divisão de 60 por 1? 0. Qual é o resto da divisão de 60 por 2? 0. Qual é o resto da divisão de 60 por 3? Também é 0. Qual é o resto da divisão de 60 por 4? 0. Qual é o resto da divisão de 60 por 5? 0. Qual é o resto da divisão de 60 por 6? 0. Mas por que eu estou falando 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque são os números do dado. Então, isso significa que o aluno, quem cair na casa de número 60, vai ficar parado. Não tem jeito. Ele pode ficar ali tentando jogar o dado que não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque 60 é múltiplo de todos os números da face do dado, que está no dado. Logo, sim, a casa de número 60. Complementa aí, Marcelo. Significa, então, que se eu cair na casa 60, eu perdi o jogo? Não. Se cair na casa de número 60, claro que a gente precisa impor uma nova regrinha, né? Porque, afinal de contas, ele foi colocado de maneira proposital. Para quê? Para que esperte no aluno o fato de que cair na casa de número 60, meu Deus, e aí? Vai ficar feio. O que acontece, né? Geralmente, quando a gente aplica essa atividade, o aluno fica ali parado e demora um pouco a perceber esse fato. Tá? Geralmente, nas 3 rodadas, ele demora para perceber que 60 é o múltiplo de todos os números do dado. Então, após o aluno falar com o professor, que explicar exatamente isso, na hora do jogo, o professor abre a regra específica com respeito a essa casa de número 60. O aluno vai passar a andar 5 casas, tem um bônus, porque ele caiu na casa de número 60. Cabe ressaltar que nem sempre cai na casa de número 60. Pode ser que sim, como pode ser que não. Tá? Não é regra em que sempre vai cair na casa de número 60. Então, por isso a gente coloca esse bônus.
Legal. Vamos para Legal. Outro detalhe, antes de nós passarmos para a questão número 3, que a Luzia vai nos ajudar, outro detalhe é o seguinte, pensando esse questionário, né, a gente colocou após, devido a esse fato que eu comentei, de que geralmente os alunos param na casa de número 60 e demoram umas 3 rodadas para perceber que 60 é múltiplo dos números do dado. O que a gente fez, né? A gente inseriu uma questão a mais, em que nessa questão a gente pede para o aluno, após essa questão número 2, a gente pede para o aluno listar todos os números que estão no tabuleiro, que são múltiplos de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. E depois a gente volta a fazer a mesma pergunta. Por quê? Porque quando o aluno faz essa lista, ele vai observar que o único número que é múltiplo de todos, o único número que está no tabuleiro e que é múltiplo de todos os números do dado é exatamente o número da casa, o número 60. Então, a partir depois disso, o aluno rapidamente ele consegue responder que o peão ficará parado na casa de número 60. Legal. Legal. Então, vai aí, Luzia. Próxima questão. Fale para nós. Bom, a próxima questão tem a ver com a casa que o Marcelo disse que a gente fica parado, que é a casa zero tchau. Então, a grande questão é, existe a possibilidade do peão cair na casa zero tchau? Então, Cris, mostra de novo para a gente o tabuleiro, por favor. Então, a casa de zero tchau é essa casa preta ali, né? Tá com zero tchau. Então, o que que acontece? Será que a gente cai nessa casa, né? Quais são as possibilidades a quantidade de passos que a gente tem para andar, jogando um dado, né? Jogando um dado e fazendo a divisão. A gente pode andar 0, porque pode ser o resto 0. A gente pode andar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou, no máximo, quantas casas a gente vai andar? 5. Certo? Então, nesse caso, se a gente andasse uma casa para cair no zero tchau, a gente estaria em qual casa ali? Na casa de número 42. Se for andar uma casa, eu teria que estar na casa 42. Só que tem possibilidade do resto dar 1, se eu estiver na casa 42? Não tem possibilidade. Se a gente fizer todas as contas possíveis, né? Se o dado der 1, resto 0. Se o dado der 2, resto 0. Se o dado der 3, resto 0 também. Se o dado der 4, ajuda aí, Loise. Resto 2. Então não é possível. Pularia a casa de zero tchau. Isso, não seria possível. Se o dado der 5, também não é possível, porque dá resto 2. E se der 6, resto 0. 42, resto 0. Se a gente fizesse a mesma análise com todas as outras possibilidades, por exemplo, com 2 passos, eu teria que estar no 31. Então, se a gente fizer a mesma regra, nós vamos ver que não é possível. Com 3 passos também, se a gente estiver no 34, não vai ser possível chegar na casa zero tchau. E assim sucessivamente, até 5 passos, que é o máximo de passos possíveis que eu tenho para andar. Então, para 5 casas, eu estaria na casa de número 40, certo? 40. Se eu fizer a mesma análise, não vai ser possível. Então, aqui a gente observa que não é possível cair na casa zero tchau. Loise, você quer complementar? Uau! Todo mundo fica com medo, né? Exatamente. Todo mundo fica com medo de cair nessa casa zero tchau. E como a Luzia mesmo explicou, né? Esses números que foram colocados aqui no tabuleiro, falou e explicou muito bem. Esses números, 42, 31, 34, 77, 40, análise que a Luzia colocou, né? Esses números foram colocados aqui de maneira proposital para fazer com que o aluno pense
se existe ou não a possibilidade de cair na casa zero tchau. Como a Luzia mesmo explicou, é impossível cair na casa zero tchau com esses números que estão dispostos aqui. Repare que se, por um acaso, ao invés da casa de número 42, ao invés de número 42, fosse o número 31, por exemplo, estivesse aqui nessa casa, o que aconteceria? O resto da divisão de 31 por 2 dá resto 1. Então, existiria a possibilidade de cair na casa zero tchau. Então, pessoal, a gente pensar num jogo como um todo. O que a gente quer? Qual é o objetivo do jogo? Qual é a finalidade, né? Então, esses números que foram dispostos aqui fez toda a diferença para que a gente conduzisse a atividade e fizesse com que o aluno pensasse um pouco mais. Então, essa casa de número 60, ela foi inserida aqui de maneira proposital para fazer com que o aluno comece, a partir daqui, refletir sobre essas possibilidades, sobre os restos, né? Então, aqui é impossível, embora todos os alunos, assim que eles pegam o tabuleiro, eles ficam apavorados. Ai, meu Deus, não posso cair nessa casa zero tchau. Isso aconteceu quando eu joguei até mesmo com as minhas filhas. Ai, vambora, não quero cair na casa zero tchau. Só que eu já sabia que era impossível cair na casa zero tchau. Então, após o jogo, você começa a levar esse questionamento para o aluno. Existe essa possibilidade? Então, a princípio, ele começa a jogar sem pensar, né, no conteúdo matemático que está por trás, e posteriormente, é bacana quando você passa a se questionar e ele começa a se perguntar, a se questionar sobre essas possibilidades. E aí, até mesmo o aluno, você pode perguntar para o aluno, né, uma outra sugestão. Beleza, estamos com essa disposição de números. E se nós trocarmos? Sempre isso vai acontecer? Sempre não vai cair na casa zero tchau? Não é verdade. Como eu falei, depende dos números que estão dispostos aqui. Entendeu, pessoal? Então, vocês podem encontrar muitos tabuleiros da vida dos restos pela internet. E alguns deles não têm os mesmos números que os nossos. Então, assim, aí seria interessante você verificar se é possível cair na casa zero tchau ou não. Mais uma vez, isso aqui, a maioria das pessoas que estão nos assistindo são alunos da licenciatura ou professores. Então, assim, sempre que olhar o jogo, dá uma olhadinha nas casas que antecedem a zero tchau, que é bem interessante. Às vezes, se você quer obrigar o aluno a cair lá, ou, por exemplo, quer obrigar o aluno a cair na casa 60, no tabuleiro, ou às vezes você não quer que ele caia nunca numa determinada casa. Então, assim, é interessante refletir sobre essa mágica do tabuleiro. Só complementando o Marcelo rapidinho, porque assim, a casa zero tchau vocês vão encontrar em todos os tabuleiros. Praticamente todos que vocês encontrarem na internet. Agora, as casas que antecedem a casa zero tchau, elas são diferentes, de tabuleiro para tabuleiro. Então, vale a pena observar isso que o Marcelo falou. Isso aí. Então, pessoal, temos a questão 4, que é discuta com os seus colegas a sua resposta da questão 3 e justifique. É exatamente essa discussão que foi falada aqui, que é para ser levantada. A questão número 5, né? Existe a possibilidade do peão cair na casa zero tchau se alterarmos os números que antecedem essa casa? Então, essa pergunta, ela é interessante para quê? Para fazer com que o aluno pense e leve o aluno a raciocinar, a verificar que a disponibilidade dos números no tabuleiro é super importante, como foi explicado um pouquinho antes. Então, existe a possibilidade do peão cair na casa zero tchau? Existe a possibilidade. Basta alterarmos os números, como foi falado anteriormente, que eu exemplifiquei aqui no tabuleiro, colocando, por exemplo, 31, alterando aqui, né, por exemplo, a ordem, né, colocar aqui 31 antes da casa zero tchau. E aí, a gente já poderia ter a possibilidade de cair na casa do zero tchau. Então, assim, existe essa possibilidade se alterarmos a disposição dos números que antecedem a casa zero tchau.
na questão número 6, caso a sua resposta da questão 5 seja afirmativa, indique quais números devem estar nas casas que antecedem a casa zero tchau, para que o peão caia nesta casa. Então, essa questão aqui, ela é mega importante, porque ela complementa tudo que já foi discutido anteriormente e faz com que o aluno, ele mesmo, passe a construir o seu próprio tabuleiro. O tabuleiro, como o Marcelo mesmo disse, existem várias versões do tabuleiro, cada um com sua proposta, e a proposta do nosso tabuleiro é exatamente essa, fazer com que o aluno crie o seu próprio jogo. Então, essa questão número 6 faz com que o aluno tenha vontade de criar o seu próprio jogo. Olha que bacana. O aluno cria. Muito legal. Cria. E aqui a gente encerra o questionário do aluno. Aonde a gente consegue encontrar esse questionário do aluno ou alguma versão dele, hein, gente? Posso contar. Aí, conta aí. Ó, é só ir no nosso blog. Vou passar ele agora aqui embaixo, ó. Ótimo. Ó. É só clicar aí, pessoal. Faz o download do PDF na hora, de graça, sem problema, sem confusão. Tem o tabuleiro lá do jogo tem também. O tabuleiro, tem o material que a gente coloca lá, ele ensina vocês a confeccionar o jogo. Olha que legal. A gente dá todo o passo a passo, o material de confecção, o passo a passo e finalmente as regras direitinho para aplicação do jogo. Não perde tempo não, corre lá e basta. E além disso, pessoal, se por um acaso vocês gostarem da atividade, e vocês forem aplicar na turma de vocês, não deixem de escrever para a gente, dando um feedback, porque isso é muito importante. É a partir do feedback de vocês que a gente consegue crescer, melhorar e aprimorar cada vez mais as nossas atividades. Contamos com vocês e contem com a gente também. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Abraço, gente. Abraço. Até a próxima. Tchau. Até mais. Obrigadão, gente. Até a próxima.